A paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no livro de Jó, capítulo 21, versículo 7, que diz: Por que razão os ímpios vivem, envelhecem e ainda se fortalecem em poder? Nós estamos no capítulo 21 de Jó, e esse capítulo 21, ele é uma resposta de Jó, né, aos seus amigos ali, né? A Zofá, a Bildade, ele faz. Esses amigos eles afirmam que apenas os ímpios sofrem. E nós vamos ver no capítulo 21 Jó refutando essa lógica, né, apontando a dura realidade. Nós vamos observar que o Jó ele vai descrever como os ímpios frequentam, né, frequentemente têm sucesso na vida. Quando lemos a partir do versículo de número 7 ao versículo 15, o 7 é o nosso devocional, que diz: Por que razão os ímpios vivem, envelhecem e ainda se fortalecem em poder? Os seus filhos se estabelecem à vista deles e os seus descendentes perante seus olhos. As suas famílias estão em paz, sem temor, e a ameaça de Deus não está sobre eles. Seus touros geram sem falha, suas vacas dão cria e não abortam. Eles deixam sair os seus pequeninos como um rebanho, e as suas crianças andam saltando. Levantam a voz ao som do tamboril, e a harpa alegram-se ao som da flauta. Na prosperidade passam os dias e tranquilos descem ao céu. E dizem a Deus: Afasta-te de nós, pois não desejamos conhecer os teus caminhos. Jó aqui, ele vai falar, né, sobre que ele vai descrever, está descrevendo nesses versículos como o ímpio, né, frequentemente ele tem sucesso na sua vida familiar, né, tem paz. Isso, né, é os olhos, né, de muitos, a vida é essa, né? Mesmo vivendo longe de Deus, né, pessoas que vivendo em paz. Então ele chega a ponto de dizer, né, que os ímpios, aqueles que não servem ao Senhor, ele retira-te de nós. Fala para o Senhor: retira-te de nós, não desejamos conhecer os teus caminhos. Vamos ver que, né, em tudo isso, nós contemplamos e vemos que os perversos, né, muitas das vezes eles prosperam, enriquecem, morrem em paz, né? E enquanto o justo ele enfrenta o que? Dores, né? Passa por essa dificuldade, por tudo, mas Jó aqui ele vai estar desfazendo essa visão simplista de que o sofrimento é sempre castigo, né? Tanto para o rico ou para o pobre, né? Não importa, o sofrimento muitas das vezes para o rico vai ser maior do que o pobre vai ter muitas das vezes menos sofrimento, ou então vai ter mais e o rico menos. Então, Jó está mostrando aqui que o que ele está passando não é o pecado, não é fruto do pecado, que ele está em pecado, é porque é a ordem natural, e o soberano eterno, ele sabe de todas as coisas. Versículo 25, nós vamos ver ele falando do sofrimento dos inocentes. Ele contrasta que essa aparente tranquilidade com a sua própria dor, né? Provando que a vida terrena não é um tribunal perfeito, onde todos eles recebem exatamente o que merecem em tempo real, né? Nesse versículo 25, ele diz, a palavra do Senhor diz: outro, pelo contrário, morre amargurado sem ter experimentado o bem, né? Então ele está fazendo esse contraste aqui entre aqueles que vão morrer amargurado. Isso não quer dizer que é fruto do pecado, né? Então ele continua dizendo, do 25, do 26 em diante, ele vai falar sobre a igualdade na morte. Então Jó lhe lembra aos seus amigos que no final o pó, né, é o destino de todos. Seja rico, seja pobre, seja justo, ímpio, a verdadeira justiça de Deus não se limita a esta vida, né? Então, quando estamos nessa terra, estamos sujeitos.
Não importa qual seja a posição social, não importa qual seja a situação, todos nós estamos sujeitos a passar por situações, né, difíceis. Mas isso tudo não se limita, a justiça de Deus não vai se limitar nessa vida. Ela é algo que é para a eternidade. No versículo 25 ele diz: outro, pelo contrário, morre amargurado, sem experimentar o bem. Ambos fazem no pó e os vermes os cobrem. Conheço os vossos pensamentos e as más intenções e fazem justiça. Pois dizem: onde está a casa do príncipe? Onde está a tenda em que morava o ímpio? Por acaso não perguntaste aos viajantes? Não aceitais o que disseram? Que o mal é preservado no dia da destruição e poupado no dia do furor? Quem acusará face a face o seu procedimento? Quem lhe retribuirá o que fez? Né? Observe que Jó ele está lembrando ali os seus amigos, né, que no final todos nós somos pó. E essa é a realidade, é isso que nós precisamos compreender. Mas tenha certeza que para aqueles que servem ao Senhor, que confessaram Jesus como seu único Salvador, né, e vivem na prática, né, andando segundo a vontade de Deus, pode ter certeza que o Senhor ele tem reservado, né, algo glorioso para cada um de nós. Mais à frente, né, nós vamos ver que a queixa de Jó não é contra Deus, mas contra essa teoria falha dos seus amigos. O texto ele nos ensina que a nossa fé deve ser baseada no caráter de Deus e não na promessa de uma vida sem problema ou perda. Quando nós olhamos aqui, baseando em João capítulo 21, nós vamos ver que nem todo dia é dia de uma pesca milagrosa. Nós vamos ver que aqui Pedro ele tentou a noite toda e não conseguiu pescar, não pescou nada. Voltou, estava lavando a rede, ali o Senhor pede o barco emprestado e depois Pedro o Senhor manda lançar novamente a rede. O Senhor lança e ali ele faz uma pesca maravilhosa, mas nem todo dia é dia de uma pesca maravilhosa. Tem dias que vão ser difíceis mesmo. Tem dias que o nosso dia talvez vai começar, né, muitas vezes com um problema. Mas em todo ele, Deus se faz presente, tanto para o ímpio, quanto para o crente ou não crente, para o rico ou para o pobre, ou seja qual for a classe, não interessa. Importa que nós vamos ter dias bons e dias ruins. Então que nós possamos nesse dia consagrar o nosso dia ao Senhor, colocar diante dele toda a situação. Os perversos muitas das vezes vão prosperar sim, mas eles vão enriquecer e vão morrer. Enquanto muitas das vezes o justo vai enfrentar dores. Mas isso não quer dizer que Deus ama mais um do que o outro. Deus ama todos, igualmente. Mas aqueles que entregaram a sua vida ao Senhor, que entregarem a sua vida ao Senhor e andar com Ele, tenha certeza de que esse sim já está garantido uma coroa de vitória. Então que nesse dia você fique com essa palavra. Que o Espírito Santo de Deus ele fale mais e mais no teu coração.